Se eu te contasse que existe um garoto que nasceu com um problema sério de crescimento, rejeitado pelos principais clubes de seu próprio país porque ninguém queria pagar o seu tratamento médico, você provavelmente acharia que a carreira dele acabou ali. Se eu te dissesse que esse mesmo garoto cruzou o oceano, ainda criança, assinou seu primeiro contrato em um guardanapo de papel amassado, e anos depois passou 2 décadas inteiras fazendo os zagueiros mais caros do mundo parecerem crianças perdidas em campo, pareceria mentira. Imagine um jogador que não precisa correr o campo todo, que passa metade do jogo caminhando, mas que precisa de apenas 1 segundo para destruir o esquema tático de qualquer treinador. Um cara que acumulou 8 bolas de ouro, empilhou mais de 40 títulos e fez o planeta Terra parar para assistir a sua última dança. Essa é a história de Lionel Messi. Lionel Andreas Messi Cutitini nasceu no dia 24 de junho de 1987 na cidade de Rosário, na Argentina. Ele nasceu em uma família humilde, honesta e de muito trabalho. Seu pai, Jorge Messi, trabalhava como operário e supervisor em uma fábrica de metalurgia. Sua mãe, Célia Cutitini, trabalhava duro com limpeza de casas para ajudar a fechar as contas no fim do mês. E a casa era cheia. Lionel cresceu dividindo espaço com seus 2 irmãos mais velhos, Rodrigo e Matias, e a sua irmã caçula Maria Sol. Os pais faziam milagres diários para garantir que, mesmo sem nenhum luxo, o prato de comida nunca faltasse na mesa dos 4 filhos. E sustentar aquela casa era uma batalha diária, porque o país vivia um cenário de caos completo. A Argentina tentava se reconstruir após anos de uma ditadura militar violenta e enfrentava uma crise econômica sufocante, marcada por uma hiperinflação brutal que destruiu o dinheiro do povo da noite para o dia. E foi exatamente nessa tempestade que o garoto cresceu em Las Heras, um bairro de classe trabalhadora no sul de Rosário, um lugar simples de ruas de terra batida e casas operárias, onde a vida era dura, mas todo mundo se conhecia. E ali, no meio da poeira de Las Heras, o milagre acontece. O garoto nasce com uma anomalia. A bola simplesmente não desgrudava de seu pé esquerdo. E com apenas 4 anos de idade, ele acompanhava os irmãos mais velhos nos treinos do Grandoli, o clube do bairro. E em um dia, faltava um jogador para completar o time dos meninos mais velhos. E o treinador da época, Salvador Aparício, estava desesperado procurando alguém. E foi a avó de Lionel, Dona Célia, quem percebeu o momento e insistiu muito para o treinador dar uma chance ao neto. Aparício relutou de início pelo tamanho minúsculo do garoto e pelo medo de que ele se machucasse com os mais velhos, mas acabou cedendo e colocou perto da lateral. Na primeira bola que recebeu, o Messi dominou com a esquerda e saiu driblando todos os adversários que surgiam em sua frente, deixando o treinador impressionado. E o impacto desse primeiro voto de confiança foi tão profundo que ele aponta para o céu até hoje em cada gol que faz, dedicando sua trajetória à mentoria de sua avó. E o tempo passou. Aos 7 anos, o talento dele já não cabia no Grandoli e ele foi para o Newell's Old Boys. Foi lá que ele se tornou o coração da lendária Máquina de 87, um time da categoria de base formado por garotos nascidos em 1987 que simplesmente obliterava qualquer adversário. Eles jogavam com um futebol impressionante para a idade e passaram anos invicto pelas ligas juvenis de Rosário. Lionel, vestindo uma camisa 10 que parecia um vestido no seu corpo magro e franzino, era o centro de tudo, desestruturando defesas inteiras sozinho. Até que o corpo dele simplesmente travou. Aos 10 anos veio o diagnóstico: deficiência do hormônio do crescimento. Messi simplesmente parou de crescer. O veredito médico era pesado. Sem o tratamento adequado, as projeções indicavam que ele seria um adulto de no máximo 1,40 m. O sonho de se tornar jogador profissional corria sério risco de morrer ali. E a partir daquele momento, a rotina do garoto iria mudar totalmente. Todas as noites, por anos, ele precisava aplicar as injeções do hormônio na própria perna para conseguir se desenvolver fisicamente. Um processo doloroso para uma criança, enfrentado silenciosamente para que ele pudesse continuar jogando. Só que havia um grande problema. O tratamento custava $900 por mês, uma nota preta. Com a economia da Argentina derretendo de vez no final dos anos 90, o Newell's Old Boys não conseguiu manter os pagamentos.
O River Plate se interessou pelo futebol dele, realizou testes, mas recuou diante dos custos médicos contínuos, e sem o suporte financeiro necessário no seu próprio país por conta do custo do tratamento em meio à crise, o futuro de Messi simplesmente virou uma incógnita. Mas foi aí que a vida dele mudou para sempre com uma passagem de avião rumo ao Oceano Atlântico. Mas essa travessia não aconteceu por acaso. Foi o resultado de uma operação de bastidores que envolveu empresários que sabiam exatamente o tamanho do talento que tinham em mãos. Em Rosário, os agentes Fabian Soldini e Martim Monteiro perceberam que o futebol argentino não conseguiria salvar a carreira de Lionel por conta da crise. E então eles decidiram acionar um parceiro estratégico na Europa, Horácio Gaggioli, um empresário argentino que vivia na Espanha e tinha trânsito livre nos grandes clubes da Catalunha. Gaggioli simplesmente pegou os vídeos do garoto e bateu na porta do Barcelona. Ele conseguiu convencer o Joan Lacueva, que na época comandava o futebol de base do clube, a dar uma chance ao menino. Lacueva comprou a ideia e convenceu o diretor de futebol profissional, Carles Rechace, a autorizar os testes. E foi assim que em setembro de 2000, o Jorge Messi arrumou as malas e embarcou com um filho de 13 anos rumo à Espanha. Era a cartada final da família para manter o sonho de Lionel Messi vivo. Quando eles pisaram no solo catalão, o choque foi imediato. Lionel era magro, calado e visivelmente muito menor do que qualquer garoto da sua idade. Nos primeiros dias de treino em La Masia, a famosa academia do Barcelona, o ceticismo tomou conta dos corredores. A diretoria olhava para ele e via um risco financeiro enorme. Afinal, trazer um garoto estrangeiro tão jovem exigia bancar a mudança da família, além de arcar com um tratamento médico muito caro, sem nenhuma garantia de que aquele corpo franzino suportaria o impacto do futebol europeu. Mas bastou a bola rolar no primeiro coletivo para as dúvidas desaparecerem. Rechace organizou um jogo-treino misturando Lionel com garotos mais velhos e mais fortes. Em poucos minutos, o menino pegou a bola no meio de campo, deixou os defensores para trás com arranques curtos e uma finalização com uma frieza assustadora. Ele não jogava como uma criança, ele desmantelava o sistema tático dos adversários com uma naturalidade que parecia impossível. Rechace olhou aquilo e teve certeza. O clube precisava fechar com ele o mais rápido possível. Só que a burocracia do Barcelona quase foi um tiro no pé. Semanas se passaram, o período de testes acabou e o presidente do clube na época demonstrava hesitação em assinar um contrato tão incomum para uma criança de 13 anos. Jorge Messi, cansado da indecisão e vendo o dinheiro da viagem acabar, deu um ultimato a Horácio Gaggioli. Se o Barcelona não se posicionasse, eles voltariam para a Argentina ou ofereceriam o garoto a outros clubes da Europa, inclusive ao rival Real Madrid. E sentindo o perigo de perder o maior talento que já tinha visto, Carles Rechace agiu por conta própria. No dia 14 de dezembro do ano 2000, ele marcou uma reunião de emergência com Horácio Gaggioli e com o influente agente Josep Maria Minguella, na lanchonete do Clube de Tênis de Barcelona. Tomados pelo desespero e como não tinha um papel timbrado do clube em mãos e precisava acalmar os representantes do jogador, Rechace esticou o braço, puxou um guardanapo de papel simples que estava na mesa e com uma caneta azul escreveu o documento mais famoso da história do esporte. Naquele pedaço de papel amassado, Rechace assinou o compromisso de que, apesar de qualquer opinião contrária, o Barcelona contrataria Lionel Messi dentro das condições combinadas. Gaggioli e Minguella também assinaram como testemunhas. Aquele pacto de Bar selou o destino do futebol mundial e garantiu o início do tratamento do garoto. Com tudo dando certo, a família finalmente se mudou para a Espanha, mas o começo foi um teste brutal de resiliência. A mãe Célia e os irmãos não conseguiram se adaptar totalmente à nova vida na Europa, e depois de um tempo decidiram retornar para Rosário. Lionel tomou uma decisão madura e dolorosa para sua idade. Escolheu ficar na Espanha ao lado do seu pai para seguir o seu sonho. Ele passava as tardes em um apartamento pequeno em Barcelona, lidando com a dor das injeções diárias e a ausência da mãe e a saudade de Rosário.
Dentro de campo, o processo de crescimento acelerado pelo tratamento médico começou a gerar lesões musculares frequentes. Ele precisou de paciência e de um cuidado extremo para fortalecer seu corpo, mas a evolução técnica de Messi era imparável. Ele subia de categoria de base em uma velocidade assustadora, destruindo recordes internos e deixando claro que o futebol juvenil já tinha ficado pequeno demais para ele. A joia de La Masia estava pronta para ser mostrada ao mundo. A ascensão de Lionel Messi pelas categorias de base do Barcelona foi um rolo compressor, mas o verdadeiro teste de fogo aconteceu quando ele cruzou a porta do vestiário do time principal. Em 2003, com apenas 16 anos, ele foi chamado para completar um treino com as estrelas do clube. O elenco estava recheado de cobras criadas e campeões do mundo. Nos primeiros minutos de coletivo, o zagueiro brasileiro Juliano Belletti tentou dar uma entrada firme para testar o garoto, mas Lionel deu um corte seco. Deixou o defensor no chão e seguiu a jogada. Ali os veteranos entenderam que aquele não era um garoto comum. E quem comandava o banco do Barcelona na época era o técnico holandês Frank Rijkaard. Ele teve a sensibilidade de entender que colocar Messi no momento errado poderia queimar o jogador, mas mantê-lo na base seria um desperdício. E a estreia oficial de Lionel Messi veio no dia 16 de outubro de 2004, em um clássico contra o Espanhol. Lionel entrou no segundo tempo, vestindo a camisa de número 30, com fios de cabelos compridos caindo no rosto e pernas visivelmente bem magras. Ele jogou apenas alguns minutos, mas a velocidade e a audácia dele em cima dos defensores adversários mostraram que o futuro dele já tinha começado. Mas para um garoto tímido, calado e estrangeiro, sobreviver à pressão de um dos maiores clubes do planeta exigia um escudo. E esse escudo veio na forma do maior jogador do mundo na época, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho não viu Messi como uma ameaça, ele o adotou. O craque brasileiro chamou o garoto para sentar na mesa dos atletas principais, blindou o jovem das cobranças da imprensa e começou a espalhar nos bastidores e nas entrevistas uma frase que muitos achavam que era apenas modéstia. Eu sou o melhor do mundo, mas o melhor do Barcelona é um garoto que está subindo da base. E a parceria entre a magia de Ronaldinho e a genialidade de Lionel Messi transformou o vestiário do clube. O ápice dessa união aconteceu no dia 1º de maio de 2005, no Camp Nou contra o Albacete. Messi entrou nos minutos finais do jogo. Em uma de suas primeiras participações, recebeu um passe de Ronaldinho e encobriu o goleiro com uma cavadinha genial, mas o juiz anulou o gol incorretamente. Lionel nem piscou. Menos de 2 minutos depois, a cena se repetiu quase como um replay. Ronaldinho deu um passe por elevação perfeito, cavando a bola por cima da defesa. Messi esperou a bola quicar e com uma frieza de veterano encobriu o goleiro novamente. E dessa vez, valeu. O Camp Nou explodiu e a imagem que correu o mundo foi a do camisa 10, Ronaldinho carregando o garoto camisa 30 nas costas, enquanto Lionel apontava para o céu, celebrando seu primeiro gol oficial como profissional. A realeza do futebol estava passando a coroa ali naquele momento. E a partir daquele gol, a represa que segurava o talento de Messi estourou. O mundo percebeu que não dava mais para tratá-lo apenas como uma promessa. O menino de Rosário tinha se tornado realidade, e as maiores potências da Europa começavam a tremer diante do que estava por vir. Messi encerrou a temporada de prodígio 2004-2005 com 9 jogos oficiais, 1 gol marcado e venceu o título da La Liga daquele ano. E se a temporada anterior serviu para apresentar o garoto ao mundo, o ano de 2005 foi o batismo de fogo de Lionel Messi, ganhando a confiança definitiva de Frank Rijkaard para formar um trio de ataque devastador, ao lado de Samuel Eto'o e Ronaldinho Gaúcho. E o momento de virada na Europa aconteceu nas oitavas de final da Champions League, contra o Chelsea de José Mourinho em Stamford Bridge. O mundo assistia aquele jogo esperando que os defensores ingleses engolissem o garoto argentino, e em vez disso Messi deu um show. Ele partiu para cima dos adversários com uma velocidade tão absurda que o lateral Del Horno acabou sendo expulso após uma entrada violenta nele. Messi carimbou a trave, infernizou a defesa inglesa e o Barcelona saiu de lá com uma vitória histórica. Ali a Europa inteira entendeu que ele não era só um coadjuvante. Mas o preço do esforço foi alto. No jogo de volta no Camp Nou, Messi sofreu uma lesão muscular grave na coxa. Foram meses de tratamento e uma corrida contra o tempo.
O Barcelona chegou à grande final da Champions League em Paris, contra o Arsenal e venceu por 2-1. Messi já estava clinicamente recuperado, mas Raika preferiu não arriscar e o cortou até do banco de reservas. A frustração do garoto de 18 anos foi tão gigante que, tomado pela tristeza de não poder ajudar em campo, ele se recusou a descer para celebrar o título no gramado com o elenco, um erro que o próprio jogador admitiria anos mais tarde. E o consolo veio logo em seguida, na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Vestindo a camisa 19 da Argentina, Messi entrou para a história ao estrear contra a Sérvia e Montenegro. Ele precisou de poucos minutos em campo para dar uma assistência e marcar o seu primeiro gol em Copas, tornando-se o argentino mais jovem a conseguir o feito. A Argentina voava no torneio, mas o destino foi cruel nas quartas de final contra a Alemanha. O técnico da seleção, José Pekerman, optou por deixar Messi os 120 minutos no banco de reservas. A imagem do garoto isolado no banco, de braços cruzados, vendo sua seleção ser eliminada nos pênaltis, rodou o planeta. Ali foi um grande choque para a carreira de Lionel. E naquela temporada, pelo Barcelona, Messi disputou 25 jogos, marcou 8 gols e deu 5 assistências. Pela seleção, na Copa de 2006, jogou 3 jogos com 1 gol e 1 assistência. E de volta da Argentina, com a bagagem cheia de aprendizados, Lionel Messi começou a temporada 2006-2007 pronto para assumir de vez a responsabilidade no Barcelona. Logo no início daquela jornada, o garoto ajudou o clube a erguer a taça da Supercopa da Espanha em um clássico local contra o Espanyol, com o Barça dominando as duas finais e fechando o placar agregado em 4-0. Ronaldinho Gaúcho ainda era a estrela principal, mas o físico e a fome de jogo do argentino começavam a ditar o ritmo do ataque catalão, e foi nesse ano que o mundo do futebol parou para entender que o garoto de Rosário operava em outra frequência. E o primeiro grande estrondo aconteceu no dia 10 de março de 2007. O Camp Nou recebia o Real Madrid para o maior clássico do planeta. O Barcelona esteve atrás no placar 3 vezes, jogando com um homem a menos durante todo o segundo tempo. Mas o Real Madrid não contava com a noite iluminada de Lionel Messi. O jovem de 19 anos chamou o jogo para si e marcou os 3 gols do Barcelona, buscando o empate por 3-3 nos acréscimos após deixar a zaga madrilenha estatelada no chão. Aquele foi o seu primeiro hat-trick na carreira e logo em cima do maior rival. Naquela noite, as capas dos jornais europeus sacramentaram: uma lenda havia nascido. Mas o ápice da temporada e talvez um dos momentos mais plásticos de toda a sua vida veio poucas semanas depois, no dia 18 de abril contra o Getafe pela Copa do Rei. O que aconteceu naquele jogo não foi apenas um gol, foi uma reencarnação futebolística. Messi recebeu a bola antes da linha do meio de campo, pelo lado direito. Em um espaço de poucos metros, ele deixou 2 marcadores para trás com cortes curtos, arrancou em velocidade em direção à área, costurando a marcação e deixando mais 2 defensores perdidos. Ao invadir a área, encarou o goleiro, driblou para o lado direito e mesmo quase sem ângulo e caindo, empurrou a bola para o fundo da rede. O Camp Nou veio abaixo, em um estado de comparação que antes parecia um exagero da imprensa argentina, tornou-se incontestável. Ele era o herdeiro do trono. E Messi fechou aquela temporada fantástica registrando uma evolução nítida no seu futebol. Foram 17 gols marcados e 3 assistências distribuídas nos 36 jogos oficiais em que esteve em campo. Apesar do seu brilho individual assustador, o futebol coletivo pune quando o elenco relaxa. O Barcelona acabou perdendo o título da La Liga para o Real Madrid nos critérios de desempate e foi eliminado de forma precoce na Champions League pelo Liverpool. Messi terminou o ano sem grandes troféus europeus, mas com a certeza absoluta de que o futebol mundial tinha um novo dono. A temporada 2007-2008 começou com uma atmosfera pesadíssima nos bastidores do Camp Nou. O ciclo vitorioso, comandado por Frank Rijkaard e Ronaldinho Gaúcho, dava claros sinais de desgaste. O craque brasileiro enfrentava problemas físicos e a responsabilidade de carregar o ataque do Barcelona caiu de forma avassaladora nos ombros de Messi, que na época tinha apenas 20 anos.
E dentro de campo, Messi respondeu com magia. Ele assumiu o protagonismo e entregou uma temporada de altíssimo nível, registrando 16 gols e 13 assistências em 40 jogos. Nas semifinais da Champions, o Barcelona bateu de frente com o United de Cristiano Ronaldo. Messi infernizou a zaga inglesa, mas o Barça acabou eliminado após um empate sem gols na Espanha e uma derrota por 1-0 em Old Trafford. No final de 2007, seu brilho já era tão incontestável que ele subiu ao pódio do futebol mundial pela primeira vez, terminando na segunda colocação do prêmio da FIFA e da Bola de Ouro, atrás apenas do vencedor, o brasileiro Kaká. E aquela eliminação, somada a um ano sem títulos no clube, decretou a saída de Frank Rijkaard. E foi aí que uma nova mente assumiu o comando, Pep Guardiola. E a primeira grande decisão de Guardiola não foi tática, foi humana. Isso porque em agosto de 2008 a diretoria do Barcelona tratava uma batalha jurídica na FIFA e na Justiça Comum para proibir Messi de disputar os Jogos Olímpicos de Pequim, querendo o jogador na pré-temporada europeia. Messi estava infeliz e desesperado porque queria defender sua seleção. E percebendo a situação, Guardiola chamou o garoto e peitou a própria diretoria, dizendo: "Você vai para a China, ganhe essa medalha e volte feliz." E foi exatamente o que ele fez. Nas Olimpíadas de Pequim, liderando uma geração histórica, ao lado de amigos como Kun Agüero e Juan Román Riquelme, Messi milimétrico, rasgando a defesa adversária para Ángel Di Maria, cobrar por cobertura e garantir a vitória histórica por 1-0. Com a medalha de ouro brilhando no peito e a alma lavada, o camisa 19 retornou à Espanha. E nesse mesmo período, Ronaldinho Gaúcho se despedia do clube. Ao voltar da China como campeão olímpico, Messi encontrou no vestiário o maior presente da sua jovem carreira. A mística camisa 10 do Barcelona estava estendida em seu armário, esperando por seu verdadeiro dono. A era Guardiola estava prestes a começar. O Lionel Messi iniciou a temporada 2008-2009 sob a batuta de Pep Guardiola. O novo treinador implementou uma filosofia revolucionária de posse de bola e pressão sufocante, mas a sua maior obra de arte foi mudar o posicionamento do argentino. Guardiola tirou Messi da ponta direita e o colocou centralizado, criando a função do falso 9. A ideia era simples e letal: confundir os zagueiros adversários e dar ao camisa 10 total liberdade para armar e destruir. E o teste definitivo dessa nova tática aconteceu no dia 2 de maio de 2009. No palco do Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. A atuação do Barcelona naquela noite foi um massacre histórico. Messi, flutuando livre pelo meio, desmontou a defesa madrilhenha, marcou 2 gols e distribuiu o jogo em uma goleada humilhante por 6-2. Ali o campeonato espanhol estava liquidado e o mundo percebeu que aquele Barcelona era uma máquina imparável. Pouco depois veio a conquista da Copa do Rei, faltava apenas a Europa. E no dia 27 de maio de 2009, o Estádio Olímpico de Roma foi o cenário da final da Champions. De um lado, o Manchester United, atual campeão europeu, liderado por Cristiano Ronaldo. Do outro, o Barcelona colou-se da marcação de Rio Ferdinand. Subiu com uma leveza impressionante e cabeceou com precisão, encobrindo o goleiro Van der Sar. Na queda, sua chuteira direita saiu do pé. Ele a pegou com a mão e correu para comemorar o gol que selava a vitória por 2-0. Com o gol decisivo de Messi, o Barcelona conquistava a Champions League e garantiu o primeiro triplete da história do futebol espanhol, vencendo os 3 principais torneios da temporada de uma vez. E a nível individual, os números do camisa 10 foram assustadores. Ele fechou aquela temporada mágica com 38 gols e 19 assistências em 51 jogos. E aquela cabeçada em Roma não apenas garantiu a Europa para a Catalunha, mas Lionel Messi, ao final daquele ano, foi o vencedor da Bola de Ouro, a sua primeira de muitas da carreira. O garoto de Rosário agora era oficialmente o rei do mundo. Depois de conquistar a Europa, o Barcelona de Pep Guardiola e Lionel Messi decidiu conquistar o planeta. A temporada 2009-2010 começou com o clube empilhando taças até atingir uma marca que parecia impossível, o sextete. Ao vencerem as Supercopas da Espanha e da Europa e baterem os Estudiantes na final do Mundial de Clubes com um gol de peito antológico de Messi na prorrogação, o Barcelona se tornou o único clube na história a vencer todos os 6 torneios disputados em um único ano civil.
Mas apesar de o Barcelona ter garantido o bicampeonato da La Liga, o sonho do bi da Champions foi travado na semifinal pela retranca histórica da Inter de Milão de José Mourinho. Messi fechou o ano pelo clube com estatísticas brutais, registrando 47 gols e 12 assistências em 53 jogos. Mas o maior desafio do ano ainda estava por vir, cruzando o oceano rumo à África do Sul para a Copa do Mundo de 2010. A seleção argentina chegou ao Mundial cercada de mística, tendo Lionel Messi em campo e Diego Armando Maradona no banco de reservas como treinador. A parceria entre o gênio do presente e a lenda do passado atraiu os holofotes do mundo. Messi jogou com total liberdade criativa, comandou o meio de campo argentino, distribuiu assistências e carimbou as traves adversárias, mas o gol insistia em não sair. Nas quartas de final, a Argentina bateu de frente com uma implacável seleção da Alemanha e foi atropelada por 4-0. A imagem de Messi chorando copiosamente no vestiário após a eliminação chocou o país. Ele encerrava aquela Copa do Mundo sem balançar as redes nenhuma vez, entendendo que a glória com a camisa albiceleste exigiria dele muito mais do que apenas genialidade. E mesmo com a eliminação relativamente precoce da Argentina nas quartas de final da Copa, o que o Messi fez ao longo da temporada era impossível de ignorar. E como reconhecimento, o Messi conquistou sua segunda bola de ouro consecutiva, confirmando que naquele momento já era o melhor jogador do planeta. Lamber as feridas da Copa da África do Sul foi o combustível para Lionel Messi transformar a temporada 2010-2011 em uma obra de arte coletiva. Sob o comando de Guardiola, o Barcelona refinou seu estilo de jogo a um nível de quase perfeição, e o camisa 10 era o maestro absoluto daquela orquestra. A rivalidade com o Real Madrid agora, comandada por José Mourinho, atingiu o ponto mais hostil da história, mas a resposta de Messi veio com bola na rede. E o primeiro grande golpe aconteceu no dia 29 de novembro de 2010. O Real Madrid chegou ao Camp Nou confiante, mas foi atropelado por um rolo compressor. O Barcelona aplicou um histórico e humilhante 5-0 no maior rival. Messi não marcou, mas deu um show de assistências e ditou o ritmo do massacre. E o troco pessoal viria meses depois, nas semifinais da Champions League no Santiago Bernabéu. Em um jogo tenso, o camisa 10 resolveu a parada sozinho. Marcou os 2 gols da vitória por 2-0, incluindo uma arrancada antológica, onde ele pega a bola no meio de campo, tabela, deixa 4 defensores do Real na saudade e na velocidade e toca na saída do goleiro Iker Casillas. A Europa estava novamente aos seus pés. No dia 28 de maio de 2011, o lendário estádio de Wembley, em Londres, recebeu a final da Champions League entre Barcelona e Manchester United. Os velhos conhecidos estavam na final mais uma vez. E o que se viu em campo foi uma das maiores exibições coletivas da história do esporte. O United tentou resistir, mas o Barcelona envolveu os ingleses em uma teia de passes hipnotizante. Messi desempatou o jogo no segundo tempo com um chutaço de 3-1 de fora da área, que estufou as redes de Van der Sar, sacramentando a vitória por 3-1 e o título europeu. Ao final do jogo, o lendário técnico do United, Sir Alex Ferguson, foi categórico: ninguém nos deu uma surra dessas. Esse é o melhor time que já enfrentei. E a nível individual, o ano de Messi foi assustador. Ele fechou aquela temporada fantástica registrando impressionantes 53 gols marcados e 24 assistências em 55 jogos oficiais pelo clube. Esse domínio absoluto fez com que ele erguesse, de forma consecutiva, sua terceira bola de ouro. O garoto de Rosário não tinha mais oponentes à sua altura no planeta. Ele jogava contra a própria história. Se o Barcelona de Pep Guardiola já havia atingido o topo coletivo, a temporada 11-12 seria o palco do ápice individual de um gênio. E o cartão de visitas dessa nova era veio em dezembro de 2011 no Japão. Final do Mundial de Clubes, Barcelona no topo do mundo contra o Santos de um jovem garoto de moicano que assombrava o Brasil, Neymar Júnior. O planeta esperava um choque de gerações, e o que viu foi uma obra de arte. Um monólogo do Barcelona que amassou o time brasileiro por 4-0, com Messi desfilando em campo e marcando 2 gols antológicos. E o primeiro grande aviso de que estávamos diante de um ano sobrenatural aconteceu no dia 7 de março de 2012, pelas oitavas de final da Champions League contra o Bayer Leverkusen. No Camp Nou, o Barcelona aplicou uma goleada por 7-1,
e Messi escreveu seu nome na história ao marcar 5 gols em uma única partida da maior competição europeia. Foi uma exibição de gala. Gols de cavadinha, chutes colocados, dribles curtos no goleiro. O mundo assistia em choque a um jogador que parecia ter saído diretamente do videogame. E embora o Barcelona tenha sofrido um desgaste natural de fim de ciclo, terminando com o vice do campeonato espanhol da La Liga para o Real Madrid e caindo na semifinal da Champions para o Chelsea, o desempenho individual de Messi pulverizou qualquer recorde existente. Ele encerrou aquela temporada histórica registrando a marca inacreditável de 73 gols marcados e 29 assistências em 60 jogos pelo Barcelona. E se contarmos o ano civil de 2012 inteiro, somando os jogos pela seleção argentina, ele balançou as redes 91 vezes, quebrando o recorde mundial que pertencia ao alemão Gerd Müller desde 1972. Aquela avalanche de gols garantiu ao clube as conquistas da Copa do Rei, do Mundial de Clubes e das Supercopas. Para o resto do planeta não havia mais discussão ou margem para debate. Lionel Messi foi coroado com a sua 4ª bola de ouro FIFA consecutiva, isolando-se como o único atleta a alcançar tal feito na história do esporte. A temporada 2012-2013 trouxe um desafio inédito para Lionel Messi: caminhar sem o seu mentor Pep Guardiola, que havia decidido deixar o clube para tirar um ano sabático. E o comando do Barcelona foi assumido por Tito Vilanova, auxiliar de Guardiola e um velho conhecido de Messi desde os tempos da base em La Masia. O ano foi marcado por um drama humano profundo nos bastidores, com o treinador enfrentando uma dura batalha contra o câncer, o que exigiu do camisa 10 uma liderança ainda mais madura e silenciosa dentro de campo para manter o vestiário focado. E a resposta de Messi foi impor um domínio doméstico avassalador no campeonato espanhol. Ele estabeleceu um recorde mundial que até hoje desafia as leis da probabilidade. O craque argentino marcou gols em 21 partidas consecutivas na La Liga. Ele passou um turno inteiro do campeonato balançando as redes de todos os times que cruzaram seu caminho, sem dar trégua para nenhuma defesa na Espanha. O Barcelona sobrou na competição e conquistou o título nacional, atingindo a histórica marca de 100 pontos na tabela. Na Champions, o clube deu sinais de desgaste físico e acabou caindo na semifinal diante de um Bayern de Munique implacável, evidenciando que Messi precisava de novos parceiros de elite no ataque para reconquistar a Europa. Ainda assim, o desempenho do argentino foi assustador. Ele encerrou aquela temporada registrando impressionantes 60 gols e 15 assistências em 50 jogos. E naquela temporada, Lionel Messi garantiu mais uma chuteira de ouro e provava que mesmo em meio às tempestades e mudanças nos bastidores, a sua capacidade de destruir recordes continuava intacta. A temporada 13-14 abriu as portas para uma nova era de entretenimento no Camp Nou, com a contratação do jovem fenômeno brasileiro Neymar. O mundo inteiro se perguntava se dois astros daquela magnitude conseguiriam dividir o mesmo oxigênio sem vaidade. Messi, no entanto, agiu como um mentor. Ele acolheu o garoto brasileiro, dando início a uma das parcerias e amizades mais bonitas da história do futebol. E sob o comando do técnico Tata Martino, o Barcelona enfrentou um ano de transição tática e conviveu com lesões musculares que frearam o ritmo avassalador do camisa 10. Ainda assim, mesmo sem o físico ideal em alguns momentos, os números de Messi continuaram em um patamar que qualquer outro atacante do mundo consideraria o auge da carreira. Ele fechou o ano pelo clube registrando 41 gols e 14 assistências nos 46 jogos oficiais em que esteve em campo. E o Barcelona acabou batendo na trave nas grandes competições, terminando com o vice-campeonato da La Liga e da Copa do Rei, mas a mente de Messi já estava totalmente focada no maior palco da Terra, a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Vestindo a braçadeira de capitão e carregando as esperanças de mais de 40 milhões de argentinos, Messi fez uma Copa do Mundo cirúrgica. Na fase de grupos, ele resolveu os jogos contra a Bósnia, Irã e Nigéria, com gols decisivos e de rara beleza. Conduziu a Argentina no mata-mata com assistências e uma liderança silenciosa, quebrando um jejum de 24 anos sem que o país alcançasse uma semifinal. E o destino? O destino final foi o estádio do Maracanã, na grande decisão da Copa do Mundo contra a Alemanha. E após 120 minutos de uma batalha física e tensa, com chances desperdiçadas de ambos os lados, o gol de Mário Götze na prorrogação destruiu o sonho do argentino.
Ao fim do jogo, Messi foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, anotando 4 gols e 1 assistência nos 7 jogos do torneio. Mas ao caminhar para receber o troféu individual, os olhos do camisa 10 estavam fixados na taça de ouro do mundo que passava ao seu lado. Aquela imagem de Messi olhando o troféu que ele não pôde tocar se tornou o retrato mais doloroso de sua carreira. A glória eterna havia escapado por entre os seus dedos em solo brasileiro, e o preço de ser herdeiro de Maradona parecia cada vez mais esmagador. A dor do vice-campeonato no Maracanã foi sepultada assim que Lionel Messi pisou de volta em Barcelona para iniciar a temporada 14-15. Sob o comando do novo técnico Luís Henrique, o clube catalão promoveu o encaixe de uma das maiores obras de arte coletivas do esporte, a união de Messi, Neymar e Luís Soares. O trio MSN não tinha vaidades. Eles jogavam sorrindo, tabelavam de olhos fechados e pulverizavam qualquer sistema defensivo que ousasse ficar na frente deles. Messi, recuando um pouco mais para armar o jogo, transformou-se no cérebro e no motor da equipe. E o momento mais icônico dessa temporada, e que entrou para a história do futebol, aconteceu no dia 6 de maio de 2015, na semifinal da Champions League contra o Bayern de Munique, treinado justamente por Pep Guardiola. Em um Camp Nou lotado, o Messi destruiu o jogo. No segundo gol, ele encarou o zagueiro Jerome Boateng na entrada da área, ameaçou ir para a esquerda e cortou para a direita com uma velocidade tão impressionante que o defensor alemão ficou no chão. E Messi, com uma frieza cirúrgica, deu uma cavadinha por cima do gigante Manuel Neuer. O estádio quase veio abaixo com um dos gols mais plásticos da história da competição. E a caminhada triunfal terminou no dia 6 de junho de 2015, no Estádio Olímpico de Berlim. O Barcelona bateu a Juventus por 3-1 na grande final, conquistando a Champions League e selando o segundo triplete da história do clube, vencendo a La Liga, a Copa do Rei e a Europa na mesma temporada. E a nível individual, os números de Messi voltaram a patamares alienígenas. Ele encerrou aquela jornada fantástica registrando impressionantes 58 gols e 31 assistências ao longo de 57 jogos oficiais. E o domínio foi tão avassalador que ao final daquele ano, Lionel Messi subiu ao palco para erguer com total merecimento a sua 5ª bola de ouro. O rei havia recuperado a sua coroa e a Europa inteira se curvava novamente ao seu futebol. E a temporada 15-16 começou com Lionel Messi e seus companheiros de ataque jogando em um nível de pura diversão e entrosamento. O trio MSN não queria apenas vencer, eles queriam dar espetáculo ao público. E o mundo do futebol assistia boquiaberto às jogadas que pareciam ensaiadas no quintal de casa, como o histórico pênalti indireto contra o Celta de Vigo, onde Messi, em vez de chutar direto, apenas rolou a bola para o lado para Luís Soares chegar batendo. Em dezembro de 2015, o camisa 10 liderou o Barcelona na conquista de mais um Mundial de Clubes da FIFA, batendo o River Plate na final por 3-0 no Japão, com direito a gol do craque argentino. E mesmo enfrentando uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por 2 meses, Messi comandou o Barcelona na conquista de mais um doblete, faturando o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei com autoridade. Ele fechou o ano pelo clube registrando números espetaculares, 41 gols e 24 assistências em 49 jogos oficiais. Mas o verdadeiro teste de fogo daquele ano estava marcado para o verão americano, na Copa América Centenário de 2016. Nos Estados Unidos, Messi jogou uma barbaridade. Ele quebrou o recorde de Gabriel Batistuta e se tornou o maior artilheiro da história da seleção argentina. A albiceleste atropelava todo mundo e chegou à grande final contra o Chile, no MetLife Stadium. E após um empate tenso em 0-0, a decisão foi para os pênaltis. Messi, o capitão e a esperança da nação, isolou a sua cobrança por cima do travessão. A Argentina perdeu o título, acumulando seu 3º vice-campeonato consecutivo em 3 anos. Isso porque em 2015 a Argentina também perdeu a final da Copa América para o Chile nos pênaltis. Foram 3 anos consecutivos de grandes frustrações. A Copa do Mundo de 2014, a final da Copa América de 15 e depois a final da Copa América Centenário de 16. E o baque psicológico foi tão devastador que no gramado Messi desabou em lágrimas completamente quebrado. Chorou como uma criança que teve o sonho roubado. E na zona mista, ainda de cabeça quente, consumido pela dor de carregar o peso de um país inteiro nas costas, ele soltou a frase que chocou o planeta. A seleção terminou para mim. Já tentei muito.
Dói mais do que qualquer um, mas não é pra mim. O rei do futebol, no seu auge da carreira, jogava a toalha em solo americano, deixando o mundo em completo estado de choque. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero E depois de todo o susto da aposentadoria precoce, o clamor do povo argentino fez Lionel Messi voltar atrás. Amo demais o meu país e esta camisa, declarou ao anunciar o seu retorno. E de alma renovada e querendo chocar o mundo, o camisa 10 iniciou a temporada 16-17 com um visual completamente diferente. Ele platinou o cabelo de loiro, deixou a barba crescer e assumiu uma postura muito mais agressiva, impositiva e provocadora dentro das quatro linhas. Se o trio MSN continuava quebrando recordes, Messi agora jogava com a raiva dos gênios incompreendidos. E dois momentos daquela temporada ficaram cravados para sempre na parede da história do futebol. O primeiro aconteceu no dia 8 de março de 2017, nas oitavas de final da Champions League contra o Paris Saint-Germain. Após perderem o jogo de ida por 4-0 na França, o Barcelona precisava de um milagre. E ele veio, no Camp Nou lotado, com uma vitória épica por 6-1, com um gol da classificação sendo no último segundo dos acréscimos. E embora Neymar tenha sido o grande herói da bola rolando, a imagem que eternizou aquela noite foi a de Lionel Messi de pé, sobre as placas de publicidade, de punho cerrado para o alto, sendo carregado nos braços pelos torcedores em absoluto estado de transe. Era a imagem de um deus do futebol no seu templo. O segundo estrondo veio poucas semanas depois, no dia 23 de abril, no Superclássico contra o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Messi jogou aquela partida sob uma caçada violenta. Levou uma cotovelada do lateral Marcelo, que rasgou sua boca e o fez jogar o primeiro tempo inteiro sangrando e mordendo uma gaze. O Real vencia, mas o argentino buscou o empate. E aos 47 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque mortal, bateu de primeira na entrada da área para fazer o gol da vitória por 3-2, jogada típica dele. E na comemoração, em um dos gestos mais imponentes da história do esporte, Messi tirou a camisa 10 e estendeu de frente para a torcida de Madrid e recebeu aplausos. Sim, Messi recebeu aplausos da torcida rival, que estava estática, silenciosa, e aquele gol de calar o Bernabéu foi poeticamente o seu gol de número 500 com a camisa do Barcelona. E a nível individual, o ano de Messi foi uma máquina de produzir estatísticas brutais. Ele encerrou aquela temporada fantástica registrando 54 gols e 19 assistências em 52 jogos. O Barcelona acabou não levando a Champions ou a La Liga, fechando o ano com a taça da Copa do Rei, mas Messi ganhou mais uma chuteira de ouro da Europa e provou que o seu futebol estava mais vivo, elétrico e perigoso do que nunca. E a temporada 17-18 começou sob a desconfiança no Camp Nou, o divórcio do Barcelona com Neymar, que decidiu respirar novos ares em Paris, deixou o ataque do Barcelona órfão de sua engrenagem mais explosiva. E sob o comando do novo técnico Ernesto Valverde, o time precisou se reinventar plasticamente. Sem a velocidade do ponta brasileiro, o Barcelona tornou-se um time mais pragmático, o que exigiu de Lionel Messi uma mutação genial. Ele deixou de ser apenas o finalizador implacável para se tornar o construtor, o armador e o dono absoluto do ritmo de jogo. E a resposta do camisa 10 a essa solidão tática foi uma das campanhas mais dominantes da história do futebol espanhol. Messi desfilou nos gramados da Espanha, destruindo sistemas defensivos com assistências milimétricas e cobranças de faltas perfeitas. E sob a sua liderança, o Barcelona conquistou o título da La Liga de forma avassaladora, flertando com o título invicto e perdendo apenas uma única partida em todo o campeonato. E dias antes do título, ele já havia comandado outro massacre por 5-0 sobre o Sevilla na final da Copa do Rei. E aquela dobradinha nacional teve um sabor nostálgico e emocionante, pois marcou a despedida de Andrés Iniesta do clube. Ao ver o amigo erguer sua última taça, Messi sabia que a era romântica de La Masia estava pouco a pouco ficando em suas mãos.
Mas na Champions, o futebol cobrou o preço do desgaste físico de um elenco curto. Nas quartas de final, após vencer a Roma por 4-1 na Espanha, o Barcelona sofreu um apagão histórico na Itália e foi eliminado ao perder por 3-0 no Estádio Olímpico de Roma. O baque europeu machucou, mas não apagou o ano alienígena do argentino. Messi encerrou aquela temporada espetacular registrando impressionantes 45 gols marcados e 20 assistências em 54 jogos oficiais pelo Barcelona, garantindo mais uma chuteira de ouro da Europa. E com a saída de Iniesta ao término daquela temporada, a faixa de capitão do Barcelona encontrou seu porto seguro definitivo. Lionel Messi não era mais apenas o craque do time, ele era o líder máximo, o escudo e a própria identidade da instituição. Mas o verdadeiro teste psicológico do ano viria em junho, cruzando as fronteiras rumo à Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Se no clube ele era o dono do jogo, na seleção o cenário era de terra arrasada. A vaga no Mundial só havia sido garantida graças a um hat-trick heróico do próprio Lionel Messi na altitude de Quito contra o Equador pelas eliminatórias da Copa. E a Argentina desembarcou em solo russo sob as ordens de Jorge Sampaoli, mas o ambiente interno era uma panela de pressão prestes a explodir, com um elenco rachado e sem qualquer norte tático. O torneio começou como um pesadelo, empate com a Islândia com direito a pênalti perdido de Lionel Messi, e um atropelo por 3-0 sofrido diante da Croácia. E à beira do abismo na fase de grupos, o orgulho do capitão operou um milagre em São Petersburgo contra a Nigéria. Aos 14 minutos, após um lançamento longo de Banega, Messi fez um domínio de coxa em velocidade, que desafiou as leis da física. Ajeitou com o pé esquerdo sem deixar a bola cair e fuzilou de direita. Um gol antológico. A Argentina venceu por 2-1 e avançou no sufoco, mas o teto daquela equipe desorganizada era curto. Nas oitavas de final, em Kazan, bateram de frente com a futura campeã, a França. Messi jogou sacrificado como um falso 9 recuado, lutando contra o próprio time para fazer a bola andar. Ele distribuiu 2 assistências na partida, mas a velocidade avassaladora de Kylian Mbappé foi letal. O placar de 4-3 para a equipe francesa decretou a eliminação argentina. Messi encerrou a Copa de 2018 registrando 1 gol e 2 assistências nos 4 jogos disputados. E ao apito final, o camisa 10 permaneceu completamente estático no centro do gramado, com o olhar perdido no vazio. O sonho de dar o mundo à Argentina parecia mais do que nunca uma utopia sufocada pelo caos. Era hora de voltar para a Espanha, erguer a cabeça e assumir de vez a braçadeira de capitão oficial do Barcelona para tentar curar as feridas. A temporada 18-19 começou com Lionel Messi diferente no Camp Nou. Agora investido como o primeiro capitão oficial do Barcelona após a saída de Iniesta, o camisa 10 quebrou sua habitual postura silenciosa. Na apresentação do elenco aos torcedores, ele pegou o microfone no centro do gramado e fez um juramento solene que arrepiou o estádio. Prometeu que o grupo faria de tudo para trazer de volta à Catalunha aquela taça tão linda e desejada, referindo-se à Champions League. A partir dali, cada jogo de Messi foi uma cruzada pessoal para cumprir sua palavra. E o que se viu em campo foi o argentino jogando o fino do futebol, atingindo o ápice de sua maturidade tática. Messi flutuava, organizava e destruía. E na La Liga, o Barcelona sobrou mais uma vez, conquistando o bicampeonato nacional com rodadas de antecedência. Mas era na Europa que o capitão mostrava sua faceta mais impiedosa. Nas quartas, ele humilhou o Manchester United. Nas semifinais da Champions contra o temido Liverpool, Messi deu um show completo no Camp Nou. E o ápice daquela noite foi uma cobrança de falta antológica, a mais de 30 metros de distância, onde a bola que viajou fez uma curva perfeita e morreu no ângulo do goleiro Alisson. O Barcelona vencia por 3-0 e a promessa parecia muito perto de se cumprir. Porém, o futebol guarda roteiros cruéis. No jogo de volta em Anfield, o Barcelona ruiu coletivamente diante da pressão inglesa, sofrendo uma virada histórica por 4-0. O desastre de Liverpool deixou cicatrizes profundas no clube e quebrou o coração do capitão, que viu o sonho europeu escapar de forma inexplicável.
Mas apesar do baque coletivo e do vice-campeonato na Copa do Rei, o desempenho individual de Messi ao longo do ano foi tão absurdamente superior ao de qualquer outro atleta no planeta que a discussão sobre o melhor do mundo perdeu o sentido. Messi encerrou sua temporada espetacular, registrando a marca absurda de 51 gols marcados e 22 assistências distribuídas em apenas 50 jogos oficiais disputados pelo Barcelona. Ele foi o artilheiro isolado da La Liga, o goleador máximo da Champions e faturou mais uma chuteira de ouro europeia. E esse domínio incontestável fez com que ao final de 2019, Lionel Messi subisse ao palco em Paris para erguer a sua 6ª bola de ouro, isolando-se novamente no topo da história do futebol. O capitão não havia conseguido a Europa, mas o mundo inteiro continuava rendido ao seu império. E a temporada 19-20 começou arrastando as cicatrizes de Anfield e logo se transformou em um pesadelo sem fim. O Barcelona vivia uma guerra civil nos bastidores, com a diretoria fritando publicamente os jogadores e demitindo o técnico Ernesto Valverde no meio do caminho para trazer Quique Setién. Em março de 2020, a pandemia da Covid-19 paralisou o planeta. E quando o futebol voltou, meses depois, o cenário era desolador. Arquibancadas frias e vazias e um Barcelona sem alma. Messi parecia carregar o peso de um edifício nas costas, jogando isolado e visivelmente desgastado com a incompetência da gestão do presidente Josep Maria Bartomeu. Mesmo no pior ambiente possível, a genialidade do camisa 10 se recusava a apagar. Ele liderou a Espanha em números, quebrando o recorde histórico da La Liga ao distribuir 21 assistências em uma única edição, além de faturar mais um prêmio de artilheiro. Mas o futebol coletivo do clube estava morto. O ápice do horror aconteceu no dia 14 de agosto de 2020, em Lisboa, pelas quartas de final da Champions League, disputada em jogo único. O Bayern de Munique aplicou uma humilhante e histórica goleada por 8-2 sobre o Barcelona. A imagem de Messi no vestiário no intervalo de cabeça baixa, olhando para o nada, foi o retrato definitivo da falência de uma era. A humilhação de Lisboa quebrou o último fio de paciência que restava ao gênio. 11 dias após o vexame, no dia 25 de agosto de 2020, Lionel Messi chocou o planeta ao enviar um burofax, um documento oficial com valor legal, à sede do Barcelona, comunicando formalmente o seu desejo de acionar uma cláusula contratual para rescindir seu vínculo e deixar o clube imediatamente. O mundo do esporte simplesmente parou. O maior jogador da história do clube queria ir embora por não aguentar mais a falta de um projeto vencedor. A diretoria bateu o pé, ameaçou levar o caso aos tribunais por conta das datas alteradas pela pandemia. E para evitar uma batalha judicial contra o clube que amava, Messi recuou em uma entrevista histórica. Eu nunca iria a julgamento contra o clube da minha vida. Messi ficaria, mas o encanto já havia acabado. E mesmo em meio a um caos absoluto, a paralisação mundial e ao racha com a diretoria, as estatísticas de Messi continuaram em um patamar de elite. Ele fechou aquela temporada dolorosa, registrando 31 gols e 27 assistências em 44 jogos oficiais. O império estava rachado, a coroa estava pesada e o último ano do rei na Catalunha estava prestes a começar. A temporada 2021 foi o ato final de uma ópera de 17 anos. Após a crise do burofax, Lionel Messi pisou no gramado com o profissionalismo dos grandes mitos. Sob o comando do técnico Ronald Koeman e em meio a uma profunda crise financeira que impediu o clube de contratar grandes estrelas, o capitão mudou seu papel. Ele tornou-se o mentor de uma nova geração, carregando garotos como Pedri, Ansu Fati e Frenkie de Jong nos braços. No dia 17 de abril de 2021, Messi deu seu último show de gala na Espanha ao marcar 2 gols na goleada por 4-0 sobre o Atlético de Bilbao, erguendo a Copa do Rei, a sua 35ª e a última taça com a camisa blaugrana. Mas a grande virada de sua vida aconteceu no verão de 2021, em solo brasileiro na Copa América. Após anos de finais perdidas, críticas ferozes e o fantasma de Maradona, o capitão liderou uma Argentina operária com uma fome nunca antes vista. Messi jogou o torneio de sua vida, foi o artilheiro, o líder de assistências e o craque absoluto da competição. E o destino final o colocou novamente no Maracanã, o palco de seu maior trauma. Mas dessa vez o roteiro foi justo.
Com gol de Ángel Di Maria, a Argentina bateu o Brasil por 1-0 e conquistou o título após 28 anos de jejum. As imagens de Messi caído de joelhos no gramado ao apito final, chorando de puro alívio e sendo abraçado por todo o elenco, lavaram a alma de um gênio que finalmente dava um título à sua pátria. Em paz com seu país, Messi viajou de férias, sabendo que seu contrato com o Barcelona havia expirado, mas com um acordo 100% selado para renovar por mais 5 anos, aceitando reduzir seu salário pela metade para ajudar a instituição. Contudo, o destino aplicou o golpe mais cruel de sua carreira. No dia 5 de agosto de 2021, as regras rígidas de teto salarial da La Liga, unidas à herança financeira catastrófica deixada pela gestão anterior, tornaram a inscrição do contrato impossível. Lágrimas compulsivas, precisando de um lenço dado por sua esposa Antonella para conseguir respirar. Naquela coletiva, escolher como encerraria essa história. Ele foi obrigado a dizer adeus ao clube que o formou e que ele sempre tratou como sua segunda família. E mesmo com tristeza, Messi fechou sua última temporada pelo clube, anotando 38 gols e 14 assistências em 47 jogos. E ao cruzar as portas de saída do Camp Nou, ele deixava para trás números que parecem esculpidos na eternidade: 778 jogos, 672 gols, 305 assistências e 35 títulos conquistados. O ciclo mais vitorioso e lendário da história do futebol por clubes estava oficialmente encerrado. O gênio agora teria que aprender a vestir outra camisa longe de sua casa. O dia 10 de agosto de 2021 entrou para a história como o dia em que o impossível se tornou realidade. Lionel Messi desembarcou no aeroporto de Le Bourget vestindo uma camisa com os dizeres "Si c'est Paris", sendo recebido por uma multidão ensandecida de torcedores do Paris Saint-Germain. O clube francês juntava o argentino a Neymar e Kylian Mbappé, criando o ataque dos sonhos do futebol moderno. No entanto, a transição de vida e de futebol após quase 2 décadas na Catalunha cobrou um preço pesado. Messi herdou a camisa 30, a mesma de sua estreia no profissional, sinalizando que estava recomeçando do zero. E a primeira temporada em Paris foi longe dos números alienígenas a que o mundo estava acostumado. O gênio sofreu para se adaptar ao ritmo mais físico da Ligue 1, conviveu com pequenas lesões musculares e foi duramente afetado pelas sequelas da Covid-19 no início de 2022, que limitaram sua capacidade pulmonar por semanas. E em solo francês, o ápice da tensão aconteceu em março. Nas oitavas de final da Champions, após vencer o Real Madrid na ida, o PSG sofreu um apagão no Santiago Bernabéu e foi eliminado. O baque foi tão grande que no jogo seguinte, no Parque dos Príncipes, Messi experimentou algo inédito em sua carreira: ser vaiado impiedosamente pela própria torcida. Era o teste definitivo para a resiliência mental do craque. Mesmo sob o fogo cruzado das críticas e atuando em uma função muito mais cerebral, recuando no meio-campo para fazer a bola chegar a Mbappé e Neymar, Messi garantiu o título do campeonato francês. Ele encerrou a sua temporada de estreia pelo PSG registrando 11 gols e 15 assistências em 34 jogos oficiais. O brilho na Europa havia sido ofuscado, mas na seleção argentina o clima era de pura sinergia. E em junho de 2022, Messi deu mais um show em Wembley ao liderar a Argentina na conquista da finalíssima, atropelando a Itália por 3-0. A temporada terminava com o camisa 10 erguendo mais 2 taças, mas com os olhos fixos em um único horizonte. Aquela temporada de menos gols e mais sacrifício físico em Paris foi na verdade o laboratório perfeito. Messi estava blindando a sua mente e guardando cada gota de energia para o inverno de 2022. O palco final no Catar já estava montado, e o capitão sabia que aquela seria a última e mais importante batalha de toda a sua existência. A temporada 22-23 começou com o Lionel Messi completamente transformado em Paris. Adaptado à cidade com as sequelas físicas superadas, o camisa 30 parecia flutuar em campo pelo PSG, distribuindo gols e assistências em nível de elite ao lado de Mbappé e Neymar. Mas quem olhava de perto sabia, o corpo dele estava na França, mas a mente e a alma já caminhavam pelas areias de Doha.
E em novembro de 2022, o mundo parou para a Copa do Mundo do Catar. E para a Argentina, o início foi um teste cardíaco de sobrevivência. Na estreia da fase de grupos, Messi até marcou de pênalti, mas a Argentina sofreu uma derrota chocante por 2-1 para a Arábia Saudita. Pressionados pelo fantasma da eliminação precoce, o gênio chamou a responsabilidade no segundo jogo. Contra o México, ele acertou um chute rasteiro milimétrico de fora da área para abrir o placar, dar uma assistência e salvar a pátria no triunfo por 2-0. No jogo decisivo do grupo contra a Polônia, Messi chegou a perder um pênalti, mas regeu o time com maestria para garantir a vitória por 2-0 e a classificação em primeiríssimo lugar. E no mata-mata, o que se viu foi uma das exibições mais artísticas, viscerais e revoltadas da história do futebol. Comandados por Lionel Scaloni, Messi liderou a escaloneta com a alma de uma nação inteira nas costas. Nas oitavas de final contra a Austrália, em seu 10º jogo da carreira, ele abriu o placar com um toque sutil no canto para destravar a partida. Mas a grande guerra aconteceu nas quartas de final contra a Holanda. Provocado antes do jogo pelo técnico Luiz Van Gaal, Messi respondeu em campo. Num jogo muito pegado, Messi deu uma assistência de outro planeta, marcou seu gol de pênalti na comemoração, parou na frente do banco holandês para provocar o técnico Van Gaal. Com o tempo normal terminando em 2-2, a Argentina venceu nos pênaltis com muita emoção. E no pós-jogo, de cabeça quente, Messi entregou a entrevista mais icônica de sua vida, fuzilando o atacante Weghorst com o eterno "Que miras, bobo?". Um pouco caliente por el final. O mundo conheceu um Messi provocador, brigador, um Messi que os argentinos sempre sonharam em ver. A Argentina inteira corria e jogava por aquele cara. Na semifinal contra a temida Croácia, ele simplesmente destruiu o melhor defensor daquela temporada, Joško Gvardiol. Messi pegou a bola no meio de campo, colou o zagueiro croata na ponta da chuteira, girou uma, duas vezes na linha de fundo e serviu Julián Álvares em uma jogada antológica que humilhou o badalado defensor. E então o relógio marcava. O dia 18 de dezembro de 2022 reservou a maior final de todos os tempos no Lusail Stadium. A Argentina e França frente a frente travaram uma batalha titânica. Eles disseram que ele nunca seria Maradona, disseram que ele não tinha sangue nas veias, que faltava liderança, que faltava peito para carregar o peso de um país que respira futebol como se fosse religião. Mas no dia 18 de dezembro de 2022, no meio do deserto do Catar, Lionel Messi não jogou apenas uma partida de futebol, ele duelou contra o próprio destino. Aos 23 minutos, o mundo parecia sob controle. Messi caminha para a marca da cal, frio como um gelo e bate com a categoria de quem está jogando no quintal de casa. 1-0. A Argentina atropela, faz o segundo. O Lusail Stadium virava um caldeirão azul e branco. O título estava nas mãos, o roteiro estava perfeito. Mas o futebol é um deus cruel. Em 2 minutos de puro terror no final do segundo tempo, o Kylian Mbappé empata o jogo, 2-2. O mundo desaba na cabeça de cada argentino. O trauma de 2014 volta como um soco no estômago. O cansaço físico bate, as pernas pesam. O medo do quase paralisa a alma de 45 milhões de argentinos. E é nessa hora, quando a esperança morre e o desespero toma conta, que os mortais se curvam. Mas o gênio se agiganta. Vem a prorrogação. 108 minutos de um jogo físico, violento, desesperador. A bola sobra na área, Lautaro chuta, o goleiro espalma e quem está lá? O camisa 10, o homem que se recusava a aceitar a derrota. Com a canhota, com a alma, empurrando a bola com a força de uma nação inteira, Messi faz o terceiro. A bola cruza a linha por centímetros. O grito de gol entala na garganta e explode em lágrimas na arquibancada. 3-2. Era o gol do título. Tinha que ser o gol do título. Mas a tragédia grega ainda não tinha acabado. Pênalti para a França. Mbappé empata de novo. 3-3.
Ninguém mais conseguia respirar naquele estádio. Pessoas passavam mal nas arquibancadas. O peso daquela final era esmagador demais para o coração humano. Se a Argentina perdesse ali, a cicatriz seria eterna. Seria o fim mais cruel da história do esporte. Vem as penalidades máximas. Lionel Messi converte a dele, e na decisiva, a cobrança final é de Gonçalo Montiel. O lateral corre, chuta e a rede estufa. Acabou. Havia acabado. Aquele garoto de Rosário que tomava injeções diárias de hormônio para conseguir crescer, aquele jovem que foi chamado de pecho frio e traidor por sua própria gente, aquele homem que chegou a se aposentar da seleção de tanta dor e frustração. Ele conseguiu. Messi não sai correndo para gritar com a torcida, ele não faz festa, ele simplesmente desaba. Os joelhos batem no gramado sagrado do Lusail, as mãos cobrem o rosto e pela primeira vez em muitos anos, o mundo não vê o robô dos recordes, mas sim o choro de um menino de 35 anos que finalmente tirou o peso do mundo de cima dos ombros. A busca obsessiva havia acabado. O fantasma de Diego Armando Maradona finalmente abraçava Lionel Messi no topo olímpico do futebol. E ao receber a taça, com os olhos marejados de lágrimas, brilhando e o manto da realeza árabe cobrindo seus ombros calejados, ele dá um beijo na taça da Copa, com a doçura de quem acaricia um filho. Ali, naquele momento, naquele instante, o futebol fez as pazes com a justiça. Lionel Messi era campeão do mundo. E nada, absolutamente nada, nunca mais poderá apagar isso. E depois de tocar o céu no Catar, de erguer a taça que justificou toda a sua existência, o reencontro com a realidade foi duro para Lionel Messi. O capitão teve que calçar as chuteiras novamente e voltar para a França, voltar para o Paris Saint-Germain. Mas o clima na Cidade da Luz já não era o mesmo. A torcida francesa, ferida pela derrota na final da Copa, descontou suas frustrações no camisa 30. Messi passou a ser vaiado no Parque dos Príncipes, hostilizado pelos ultras. E mesmo vivendo sob o clima frio de uma torcida ingrata, o gênio não deixou de produzir arte. Messi terminou aquela temporada de despedida do PSG com números de elite, 21 gols e 20 assistências em 41 jogos oficiais, mas a Champions League escapou mais uma vez diante do Bayern de Munique. O divórcio silencioso estava selado, ele não precisava mais daquela frieza, era hora de respirar novos ares. E em julho de 2023, Lionel Messi anunciou que seu próximo destino seria o Inter Miami da MLS. A Messi Manique engoliu os Estados Unidos de forma avassaladora. Celebridades de Hollywood nas arquibancadas, ingressos esgotados em minutos e o impacto cultural de ver o maior da história no país do Super Bowl. Messi não veio para brincar. E logo em suas primeiras semanas, em agosto de 2023, Messi pegou o pior time da Liga Americana e o carregou nos ombros até o título inédito da Leagues Cup de 2023. Um roteiro digno de cinema. Foram 10 gols em apenas 7 jogos. E então, para coroar esse ano mágico, veio o reconhecimento definitivo do planeta. No dia 30 de outubro de 2023, no Théâtre des Chalets, em Paris, Lionel Messi subiu ao palco para receber a sua 8ª bola de ouro. Ali, com o troféu dourado nas mãos, não havia mais debate, não havia mais margem para críticas. Aquele prêmio coroava a maior Copa do Mundo de todos os tempos. O garoto de Rosário agora tinha 8 coroas. O futebol estava oficialmente zerado. O ano de 2024 começou com o quintal de casa completamente montado em Miami. O clube trouxe de volta os grandes escudeiros de Lionel Messi na época de Barcelona, Sérgio Busquets, Jordi Alba e o artilheiro Luis Suárez.
E mesmo poupando o corpo calejado e sofrendo com algumas lesões musculares, Messi destruiu a MLS. O craque liderou o Inter Miami à conquista do Super Shield de 2024, a taça dada ao time de melhor campanha de toda a temporada regular, quebrando o recorde histórico de pontos da liga, 74 pontos. A nível individual, fechou o ano com marcas de videogame, 23 gols e 13 assistências em apenas 25 jogos, mas o grande drama daquele ano estava reservado para o verão. Em julho de 2024, Copa América disputada nos Estados Unidos. A Argentina de Lionel Scaloni jogava com a casca de uma campeã do mundo. Messi liderou a equipe como um general silencioso até a grande final contra a Colômbia no Hard Rock Stadium em Miami. O jogo estava pegado, truncado no meio de campo, mas aos 76 minutos de jogo o tornozelo do capitão cedeu, uma torção feia, violenta. Ele teve que ser substituído. No banco de reservas, as câmeras focaram no rosto do mito e o mundo inteiro chorou junto com ele. Messi chorava copiosamente com o tornozelo deformado, gigante. Não era dor física, era a agonia de um guerreiro impedido de lutar ao lado de seus soldados. Mas aquela seleção da Argentina que aprendeu a dar a vida por ele, não o deixou cair. Eles correram por Messi, sangraram por Messi. Na prorrogação, Lautaro Martínez estufou as redes. Argentina 1, Colômbia 0, bicampeões da América. E ao levantar aquela taça, Lionel Messi atingiu a marca inacreditável de 45 títulos oficiais na carreira, o jogador mais vitorioso de toda a história do futebol mundial. Do topo absoluto da montanha, ele olhava para a história que ele mesmo estava escrevendo. E toda essa dinastia nos Estados Unidos carimbou a vaga do Inter Miami no inédito e monumental Super Mundial de Clubes da FIFA de 2025, disputado nos meses de junho e julho em solo norte-americano, com um novo formato de 32 equipes. E o mundo queria ver se aquele time de veteranos de Miami aguentaria o tranco contra a elite do planeta. E eles mostraram que sim. Na fase de grupos, após o empate tenso contra o Al-Ahly, Messi deu um show particular contra o Porto, marcando o gol decisivo na vitória por 2-1 que deixava o Inter Miami mais do que vivo. E no terceiro e último jogo da fase de grupos, com mais um empate por 2-2 contra o Palmeiras, o Inter Miami avançou invicto e foi para as oitavas de final da competição. Mas a queda veio logo depois contra o poderosíssimo PSG por 4-0, mas a mensagem estava dada. Messi havia colocado o futebol dos Estados Unidos no mapa global do esporte. E então o tempo, aquele único adversário que ninguém consegue vencer, bateu a porta. Ano de 2026. Aos 39 anos de idade, o mundo assistia ao que todos sabiam ser o último baile de Lionel Messi. E ele não precisava provar mais nada a ninguém, já tinha o mundo aos seus pés, já tinha a taça no peito, já tinha zerado o futebol. Mas quando ele veste a camisa da Argentina, a física e a lógica simplesmente deixam de existir. O que Lionel Messi fez na Copa de 2026 não foi apenas futebol, foi uma obra de arte aos 39 anos. Ele não foi passear, ele destruiu o torneio. Na fase de grupos, um hat-trick absurdo na estreia contra a Argélia, 2 gols contra a Áustria. Entrou no segundo tempo contra a Jordânia e deixou o seu. No mata-mata, a história continuou. Gol e assistência contra Cabo Verde. Gol e assistência nas oitavas contra o Egito naquela virada espetacular. Uma atuação mágica nas quartas contra a Suíça com mais uma assistência decisiva. E nas semifinais contra a poderosa Inglaterra, 2 assistências geniais para colocar a Argentina de novo na grande final da Copa do Mundo. E pense nisso. Aos 39 anos, Messi participou diretamente de gols em absolutamente todas as fases do torneio até a final. 8 gols e 4 assistências. Ele carregou uma nação nas costas mais uma vez. Mas o futebol é um mestre cruel. Ele te dá a glória eterna em um dia e no outro te cobra o preço em dor.
No dia 19 de julho de 2026, MetLife Stadium, Nova Jersey, a grande final contra a renovada e avassaladora seleção espanhola. Coletivamente, a Argentina sentiu o peso do torneio, o time não fluiu, a engrenagem travou diante do toque de bola espanhol, Messi lutou, correu como se fosse o garoto de 17 anos com a camisa 30 nas costas. Tentou inventar espaços onde não havia nada. Sofreu faltas, apanhou, dividiu, jogou 120 minutos exaustivos. Mas no segundo tempo da prorrogação, a bola puniu. O gol de Ferran Torres selou o placar. 1-0 para a Espanha. E quando o apito final soou, a imagem que cortou o coração de qualquer amante do esporte tomou a tela. Lionel Messi sentado no gramado, o rosto coberto pelas mãos, as lágrimas caindo silenciosas sobre o uniforme alviceleste. Ver o melhor jogador de todos os tempos chorando na despedida do maior palco do planeta é uma dor que transcende bandeiras. Você não precisa ser argentino. Se você ama o futebol, se você ama o esporte, ver aquele gigante desabar no chão te quebra por dentro. Porque ali, naquele choro, a gente não estava vendo apenas a derrota de um time, a gente estava testemunhando o fim de uma era, o fim da nossa infância, o fim do futebol como a gente conheceu durante 20 anos. A gente não sabe qual vai ser o próximo passo, a gente não sabe quando ele vai pendurar as chuteiras em definitivo no Inter Miami, ou se amanhã ele decide que deu. Mas a verdade é uma só, o futebol nunca mais será o mesmo sem Lionel Andrés Messi. Para a Espanha fica o título, para a história fica a eternidade de um extraterrestre de Rosário que nos deu o privilégio de sermos testemunhas do seu império. Obrigado por tudo, Léo. O futebol te deve a vida.